muito aí que está em crise, mas mesmo na crise não deixou de dar prioridade à segurança pública. E de fato, hoje a gente já não tem mais aquela impressão que tinha. Tem gente até que já está mais preocupada com outras áreas, porque a segurança está, digamos, sob controle comparado ao caos que a gente viveu. Era impossível pensar nisso há um ano, por exemplo. Com certeza. Mas aí você vai, por exemplo, ouvir a oposição, a senhora. E aí eles dizem assim, olha, o Estado vai mal, concordam com a senhora, e que vai continuar pior porque, segundo a oposição, a senhora não fez aí os ajustes necessários para enxugar a máquina e que logo vai continuar atrasando o salário, não vai conseguir fazer o que tem que fazer porque não fez os ajustes. Há quem diga, inclusive, que em outubro tudo para. Como é que qual a sua expectativa para daqui para frente, governadora, e como a senhora responde a essas críticas? Pois é, tinha gente que dizia que parava em março, né? Estou dando um crédito aí para outubro. Pois é, parava em junho, né? O fato é que eu quero aqui colocar que esse governo tem rumo, tem prumo, tem gestão, tá entendendo? Tem foco, tem responsabilidade, porque veja bem, Thaisa, mesmo sem ter recebido nenhuma receita extra ainda, nenhuma, eu estou pagando religiosamente dentro do mês a todos os servidores, inclusive eliminando aquela discriminação que os aposentados ainda recebiam com mais atraso ainda, e ainda paguei o 13º exatamente de 2017. E quero aqui dizer para vocês e para os ouvintes, no governo da professora Fátima Bezerra, não vai ter atraso de salário. O 13º desse ano, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, porque veja bem, esse período agora, de junho até setembro, junho, julho, agosto, setembro, é um período de queda da receita. Queda já previsível, né? Todos os anos. Todos os anos, é a chamada sazonalidade. Entretanto, a queda em junho foi muito maior do que o que nós esperávamos. Mesmo assim, pagamos dentro do mês e já anunciamos o calendário para julho, agosto e setembro. Segundo, nós estamos aí em busca das chamadas receitas extras. Desde ontem que o governador do Piauí, o governador do Ceará, Alagoas e a Paraíba estão em reuniões com o presidente da Câmara, do Senado, né, com as lideranças partidárias. Nordeste, é isso? É o Fórum dos Governadores do Nordeste. Por que ela não foi, governador? Porque ontem eu tinha a solenidade de 185 anos da nossa Polícia Militar e eu tinha já assumido o compromisso que ia estar presente. Um momento bem especial, foram dezenas de policiais, de personalidades que foram merecidamente condecorados e era uma solenidade que para mim tinha um sentido muito especial. Além disso, Thaís, eu também tinha uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, tratando exatamente da pauta muito importante que está em tramitação na Assembleia Legislativa nesse exato momento. Então, a senhora se sente representada pelos governadores do Nordeste que estão nessas reuniões? Completamente. O governador Wellington Dias, que brevemente estará aqui no Estado, governador que já está no seu 4º mandato, muito experiente. Na verdade, ele é uma espécie do nosso porta-voz do Fórum dos Governadores do Nordeste. Então, nós nos sentimos plenamente representados e nós estamos aqui no grupo do WhatsApp acompanhando exatamente todo esse debate. Então, o que eu quero colocar é que nós estamos lá lutando pela cessão onerosa, nós estamos lutando pelo bônus de assinatura, explicando para a população o que é isso. São receitas da chamada área de gás e petróleo que nós estamos cobrando, exigindo que sejam essas receitas compartilhadas com estados e municípios. Seria uma receita extra, daquela lista de receitas extras. Exatamente, e essas são as mais importantes, Thaisa, porque seriam as de maior expressão, né? E com essas receitas, se Deus quiser, tá entendendo? A gente avançar no sentido de quitar o passivo, o que nós temos ainda, que é novembro, que é dezembro e que é o 13º exatamente de 2018. Então nós continuamos aí nessa luta incansável. Quero ainda aqui também destacar a questão da renegociação da folha do Estado. Graças a Deus avançou bastante, tanto é que agora em julho nós estaremos trazendo de volta o consignado, viu, gente? Inclusive numa taxa bem mais acessível.
estamos em conversações, inclusive com a instituição bancária, para que os servidores tenham um prazo de carência exatamente maior e o dinheiro oriundo da renegociação da folha entrará exatamente em dezembro. E por fim, quero aqui destacar... Que aí já vai ajudar ali no 13º, também, provavelmente. E também no campo das receitas extras, quero destacar aqui a questão do PEF, que é o Programa Emergencial de Ajuda Fiscal aos Estados. Digo mais a vocês, o Rio Grande do Norte teve um protagonismo para que surgisse esse programa. Por quê? Porque vocês lembram que foi o Rio Grande do Norte o primeiro estado a decretar calamidade financeira. Sim. E desde aquele momento, Thaís, o que é que a gente dizia? Dizia que o governo federal tinha que criar uma alternativa para ajudar aos estados que estão debaixo dessa situação. E é exatamente esse programa. É exatamente o PEF. Adianto mais aqui para você e para os ouvintes. Graças a Deus, né, temos mantido reuniões periódicas com a equipe do Banco Mundial, que recentemente esteve aqui. Das 8 exigências que o programa faz para que o Estado seja incluído, no mínimo nós tínhamos que responder 3, já temos 4, entendeu? De que eu estou falando quando eu falo desse empréstimo? Eu estou falando de um empréstimo da ordem de 1 bilhão e 300 milhões. Mas que não pode pagar salário, né, governador? Esse dinheiro pode? Pode. Explicar a você, por exemplo, como esse empréstimo é exatamente para ajudar os estados na recuperação financeira, ou seja, os estados que o seu problema é exatamente dívida com o fornecedor e com o servidor, por isso que esse recurso podem sim ser destinados exatamente para essas áreas. Porque, na verdade, o que é que nós vamos fazer, Thaisa? A gente vai pegar esse empréstimo de uma instituição bancária com vários anos, né, para pagar, e com isso a gente exatamente quitar a dívida com os atrasados. Você está trocando o credor, né? Porque no caso o credor hoje é o servidor e o fornecedor. Você está trocando exatamente pela instituição bancária. Mas só lembrando aqui... Só do 13º desse ano. Não, mas ainda só fechando a questão do PEF. É muito importante os que estão nos escutando, porque são 4 parcelas, não é de uma vez. Sim. Então, por exemplo, Thaisa, Juliana e Eugênio, se a gente já conseguir acessar a primeira parcela no valor de 300 milhões agora, já vai ajudar e muito, junto com essas outras receitas extras, a gente quitar exatamente esse passivo dos servidores e também diminuir o passivo com os fornecedores que nós temos. E é um dinheiro que você paga, dinheiro que você paga que acaba de alguma forma voltando para o Estado. Não, claro que vai voltar. Vai girar a economia. Não, claro que vai voltar, porque aí eu vou responder a Thaisa para não ficar aqui uma coisa, a interpretação duvidosa. É evidente que como você tem as outras parcelas, você terá mais 3 outras parcelas de mais de 300 milhões, aí, Thaisa, claro que nós vamos pegar boa parte de sair e investir, né, Thaisa? Sim. Fazer investimentos. Nós temos aqui investimentos extremamente necessários, por exemplo, na área de estradas, tá entendendo? Em várias outras áreas também, entendeu? Sim. Então, estradas, por exemplo, é um dos sonhos que eu tenho. Não é só... né, tá precisando. Eu sei. Tanto é que agora, mesmo com pouco dinheirinho que a gente tem, Juliana, você pode conversar com os prefeitos, porque Manel fez milagre lá no DR, porque o dinheirinho pouco, mas graças a Deus nós conseguimos fazer uma operação tapa-buraco, é verdade, mas uma operação tapa-buraco de vergonha, exatamente mesmo com qualidade. Mesmo nesse período de chuva, governador, porque às vezes a gente... Demos uma parada, mas como foi monitorando, na medida em que ia dando uma trégua, a gente ia fazendo, e agora, por exemplo, né, agora em julho, a perspectiva, no caso do interior do estado, é a chuva diminuir, então nós estamos exatamente retomando. No período de chuva, não, claro que não. Fora, né? E eu disse isso muito aos prefeitos. Às vezes as pessoas cobram mais. Não, eu disse mais, até porque com o dinheirinho ali contado, né? Eu não tinha como, tinha que fora. esperar. Por exemplo, a questão da rotatória aqui da Zona Norte, que era uma obra ali da Avenida Itapetinga, né, extremamente necessária. Graças a Deus nós conseguimos destravar, ela teve início agora no nosso governo, e se não houver problema com relação às chuvas, nós vamos entregá-la agora em julho. Agora, governador, vamos mudar de assunto mais uma vez.
Hospital 13º Santiago. respondeu? Não, o 13º eu estou colocando exatamente isso, Juliana. Dependendo do fala, empréstimo. dependendo do empréstimo, dependendo das Mas a senhora, receitas eu extras. ouvi, não sei se é fake news, que a senhora prometeu que até o final do ano acerta tudo com os servidores. Se entrar receita extra, né? Ela falou, receita extra. Varela Santiago. Eu não tenho duas falas de maneira nenhuma. Certo. Até porque quem me dera, né, que com as receitas existentes a gente pudesse quitar os atrasados. Infelizmente, não há possibilidade de maneira nenhuma. Essas receitas extras entrando, aí tudo bem. Agora, governadora, o Hospital Varela Santiago, página virada, foi Página resolvido? virada. Foi resolvido como? Não, foi resolvido assim, diálogo. Ponto. Diálogo, é Vai isso. pagar a parcela? Foi mais uma pendência que a senhora herdou? Não, vamos, exatamente, mais uma pendência, Thais. Com um convênio, Eugênio, da ordem de 2.300.000, só tinham sido pagas 2 parcelas. A gente já tinha pago uma parcela de 575.000 e prometi à direção do hospital, a doutor Paulo Xavier, que nós vamos pagar essa última parcela, que é 575.000. Vamos também atualizar um pagamento do SUS, que o hospital lá tem direito, e vamos retomar o convênio, só que pedir a compreensão dele que, em decorrência dessa situação de calamidade financeira que vive o Rio Grande do Norte, nós vamos fazer o convênio num valor menor e vamos sentar com o doutor Paulo Xavier, com a direção, com o Natal e a CESAP, a nossa Secretaria de Saúde, tudo isso coordenado por Cipriano, para que a gente defina as bases desse novo convênio. Mas o que eu posso aqui assegurar à população do Rio Grande do Norte, graças a Deus, tudo resolvido, e o hospital que presta relevantes serviços às crianças e adolescentes de Natal, funcionando, graças a Deus. Governadora, a senhora falou uma palavra agora que eu acho que talvez seja a principal característica do seu governo no meio dessa crise toda. Não tem dinheiro, ela conversa muito. Então é a história do diálogo. Parece que está funcionando Transparência. isso. E aí eu pergunto, vai ser necessário muito diálogo ainda, porque essa situação de crise parece que ainda vai perdurar, investimento ainda vai demorar. E aí eu fico perguntando, nesse tempo todo que a senhora está como governadora, 6 meses, né? Primeira experiência aí no executivo. Quando a senhora era líder sindical, que a senhora estava do outro lado, fazendo greve, movimento, tal. Agora a senhora está vendo muitos que conviveram com a senhora do outro lado, querendo salário, querendo fazer greve. Inclusive na saúde. Inclusive na saúde agora. Como é que a senhora lida com essa mudança, né, do seu próprio perfil, que a senhora sempre estava lá do outro lado? E agora, digamos assim, entre aspas, guardadas as devidas proporções, agora a senhora é a patroa. Eu lido, Eugênio, sabe como? Com diálogo, respeito e transparência. É isso. Foi isso que eu aprendi durante a minha vida, inclusive no próprio movimento sindical. Assumindo o papel também que não é mais sindicalista? Lógico, claro que sim, exatamente, né, Thaisa? Mas eu tenho dito isso, olha, a minha escola começou exatamente no movimento sindical. Foi lá que eu aprendi a escutar os outros, a dialogar. Depois no parlamento, exerci muito exatamente a arte do diálogo, de ouvir, de dialogar inclusive com os que pensam diferente de você. E agora no governo, com a responsabilidade que me cabe de governadora, repito, é de respeito, diálogo e transparência. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Semana passada eu recebi o Fórum Estadual dos Servidores, 16 entidades, 3 horas de conversa. Eugênio, foram 3 horas de um diálogo extremamente civilizado e respeitoso. As reivindicações que os servidores nos apresentaram, todas extremamente justas, assim como eu coloquei para eles que algumas, né, o governo poderia dar andamento, outras eu não tenho condições de fazer agora de maneira nenhuma. E eles precisam entender. Claro, o meu sonho, por exemplo, se Deus quiser, é tirar o Rio Grande do Norte desse desequilíbrio fiscal financeiro nesses 2 anos, 2019 e 2020, para que, se Deus quiser, né, ao longo da minha gestão, eu possa a gente conceder uma melhoria salarial para o conjunto dos servidores públicos, né? Porque vocês sabem, eu vou colocar aqui claramente, essa equivalência salarial que foi dada ao procurador, ao auditor e o delegado é em decorrência da Constituição, é o chamado efeito cascata, Juliana, aprovado no Congresso Nacional, que quando eu tinha a oportunidade de me posicionar lá enquanto senadora, eu votei contra.
E por que eu votei contra? Não porque eu não acho que todas as pessoas têm o direito de ter a recuperação do seu poder aquisitivo. Eu votei contra porque acho, né, completamente injusto aqueles que ganham salários melhores ter um reajuste e a maioria dos servidores públicos que estão com seus salários congelados, inclusive há vários anos, não ter o seu reajuste. A senhora vai ter que dar esse reajuste? Não, veja, por força da lei, Thaisa, a lei. É o efeito cascata, é o ditame constitucional. Agora, voltando para o que você está colocando, então eu tenho agido dessa maneira, ô Eugênio, com responsabilidade, com diálogo. Você vê agora a negociação com os policiais. Foi uma negociação extremamente respeitosa. Essa foi a parte mais crítica do seu governo, esse receio da segurança parar? Não, veja bem, eu diria, claro, que foi um momento que exigiu mais ainda do governo capacidade de mediação, de diálogo e de negociação. Qual foi o momento mais delicado? E acho que, Juliana, o resultado foi muito bom, Sim. Porque a greve, tá entendendo, não durou 12 horas. Aliás, não foi nem greve, foi paralisação. Eu quero aqui também destacar o papel das entidades representativas dos policiais militares do nosso estado, que tiveram maturidade, vieram para a mesa, né, e reconheceram que o estado não tinha como atender de imediato às justas reivindicações deles, e nós pactuamos, está entendendo, um acordo que, se Deus quiser, né, nós vamos conseguir cumprir, porque nós vamos tirar o estado desse desequilíbrio fiscal financeiro. No final da entrevista, eu queria muito que a governadora fizesse aí uma avaliação do momento mais feliz dela, né, nesse cargo, um momento mais delicado. Mas antes eu quero ir para o turismo. Não, para o turismo. Turismo, falta política, faltam 4 minutos. Pois é, então pelo amor de Deus, vamos não, lá, turismo, então vamos rapidamente. Turismo, esses voos, vem ou não vem, vai baratear ou não vem essa passagem, porque eu não aguento mais. Eu não vou mais sair do Rio Grande do Norte. E não só isso, nada, o turismo a gente tem vê uma crise muito grande hoje em dia. Você vê principais pontos turísticos aí vazios. Pois é, mas aí tem tudo a ver com a crise, né, Juliana? Infelizmente, desemprego crescendo, né, desigualdade social aumentando. Mas o fato é que eu quero aqui destacar, gente, que o decreto que nós publicamos é um decreto inteligente, afirmativo, né, competente. Graças a Deus, tanto é que foi reconhecido, não só pelo trade turístico, né, mas pelas entidades do setor empresarial. O decreto que concede a isenção do QAV, o querosene de aviação. O efeito desse decreto vai ser qual e quando? Não, e veja bem, e por que ele é inteligente? Porque ao contrário do passado, que concederam incentivo através da redução de imposto, sem estabelecer nenhuma contrapartida, nenhuma garantia, esse agora está tudo amarradinho. Aumentou o voo, tem redução do imposto. Não aumentou, o Estado inclusive cobra, tá entendendo? Então, pelo fato dele não. Vamos sim. A Latam está anunciando, né, novos voos, a Azul também, a Gol também. Por que, Thaisa? Porque na hora que você estabelece esse decreto, você traz o Rio Grande do Norte para a competitividade. Porque enquanto a redução aqui estava em 12%, inclusive sem ter nenhuma contrapartida, Camilo no Ceará estava cobrando 0%. E aqui era 12%. 12%. E nem podia baixar. Exatamente, sem contrapartida e nem podia baixar. A Paraíba cobrando 4%. Então agora nós fizemos um decreto que a gente pode estipular de 12% até 0%, de acordo com o cumprimento de metas que cada companhia faz. Será mais incentivo. Exatamente. Podem, inclusive, não ter, né, que pagar o ICMS. Exatamente. Agora, vamos falar de política, Thaís, rapidinho? Política, governador, a gente já está num ano numa véspera de ano eleitoral. O PT vai ter candidato a prefeito em Natal? Olha, Thaisa, eu assim, numa boa mesmo, eu não tive tempo ainda de me debruçar sobre essa questão, né, do calendário das eleições de 2018. Vou fazê-lo em breve, vou conversar não só com o meu partido, vou conversar com o partido também do nosso vice-governador. Tem desejo, tem alguma coisa? O PT tem excelentes nomes, né? Tem o deputado Fernando Mineiro, tem a deputada Natália, tem, por exemplo, o Alexandre Mota, que foi candidato a senador, teve uma votação bastante expressiva, inclusive
em Natal, entendeu? O PT também pode se aliar a um outro partido? Pode também. Um candidato? Pode também. Esse debate está exatamente em aberto, né? Em aberto. Como eu disse aqui para você, claro que nós vamos conversar ali com os nossos aliados, né? Digamos assim, os nossos aliados próximos, como por exemplo é o PCdoB, o partido do nosso vice-governador. Conversaria com o prefeito de Natal, Álvaro Dias? Olha, aí o PT, veja bem, nesse momento o PT, repito, há discussão dentro do PT de candidatura própria. E tem ainda, exatamente, e tem ainda outro nome que eu quero acrescentar aqui, que é do senador Jean Paul Pratos também. Também seria candidato a prefeito de Natal? Não sei, estou só colocando, nem estou dizendo que é candidato nem pré-candidato. Entraria na discussão. O fato governadora, eu vi a senhora num tete-a-tete muito próximo da governadora Rosalba, da prefeita Rosalba Cialini, e lá tem a deputada Isolda, que pode ser uma candidata. O que foi aquilo? Não, primeiro a relação com o Rosalba é uma relação institucional, nesse campo, respeitosa como deva ser. Ela é prefeita da segunda maior cidade do nosso estado e eu governadora do estado. Sua relação com o prefeito de Natal continua boa? Não, ou relação também com o prefeito, deixar muito claro aqui, relação institucional. Claro que do ponto de vista pessoal, fui colega de Álvaro na Assembleia Legislativa, você sabe disso, a gente sempre teve um relacionamento muito cordial, etc., mas política é outra coisa. Eu tenho tanta coisa para perguntar, gente. Mas deixa eu só dizer uma coisa aqui rapidamente para você, para falar da Zona Norte, bem rapidinho, porque além da rotatória lá da Itapetinga, que nós vamos agora entregar no dia 15, eu quero dizer para a Zona Norte o seguinte, que nós conseguimos agora, junto ao Ministério do Desenvolvimento, recursos para que a gente conclua aquela primeira parte da Moema Tinoco. E o mais importante, Thaisa, que eu reivindiquei ao Ministro do Desenvolvimento 50 milhões de reais para que a gente faça a terceira parte lá da Zona Norte, aquela que vai linkar com o gancho lá de Igapó. E é muito importante essa obra. Por quê? Porque é lá por onde passa o maior fluxo. Iria desafogar o trânsito? Com certeza, tá entendendo? Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. E também reivindicamos ao ministro 3 milhões de reais para fazer as obras de proteção lá da ponte. Ele confirmou se vai... Está bastante sensível. E dizer aqui em primeira mão para vocês o seguinte, a obra da engenheiro Roberto Freire, conseguimos recuperar 80 milhões de reais. Em breve nós vamos falar sobre isso. Peraí, antes disso, sobre a ponte Newton Navarro, é isso? A proteção ali, a redes seria aquele projeto que o CREA fez. Que o CREA, de vidro. Exatamente. Beleza. É que aquilo, notícia aí, né? Veja bem, aquilo tem um custo em torno de 2,8 milhões. Pela segunda vez eu levei esse pleito ao ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto. Diga-se passagem, a bancada federal também tem se empenhado nessa luta também. E nós estamos, está entendendo, aguardando que o ministro confirme, está entendendo, a liberação desses recursos. Esta semana estou fazendo um novo contato com o ministro para cobrar. Não temos mais tempo. A senhora acha que meu bebê é menino ou menina? Pronto, agora. É governadora ou mãe de Ná? Mas esse é o palpite. Eu não sei. Ela não quer perder. Ela não quer perder. Agora, governadora, a pergunta que ela disse que ia deixar para o final. O mais importante é que a criança venha, Venha com saúde. Com saúde. E que a gente possa lutar cada vez mais, tá entendendo? Por o Rio Grande do Norte, um Brasil de paz, de respeito, tá entendendo? Agora eu vou pegar o gancho só para encerrar. Brasil sem ódio. Sem armas. Boa, sem armas. Governador, agora vou pegar gancho aqui na pergunta de Juliana, que ela queria saber qual foi o momento mais feliz nesses 6 meses, né, de satisfação e o que lhe incomodou, mais delicado, mais triste, como queira. Não, eu acho que os mais delicados é quando a gente olha para essa calamidade financeira, o cobertor curto, esse desequilíbrio fiscal financeiro que a gente encontrou no Rio Grande do Norte. O momento mais feliz. E a gente tendo ali que fazer todo esforço para garantir o custeio das políticas sociais básicas, sabendo que tem muito o que fazer ainda, meu Deus, muito o que fazer.
né? Mas é ter determinação, é ter persistência, perseverança, honestidade, seriedade. O momento mais feliz. É quando eu estou com a população. Aí eu adoro, gente. Adoro, sabe? É uma coisa que eu peço a Deus todo dia. É manter minha simplicidade, sabe? Continuar morando na minha casinha. Ou seja, é não ter mudado depois de ganhar a eleição, não, é isso? Sabe, entender, Juliana, que assim, enquanto governadora, tenho consciência da responsabilidade que repousa sobre mim, né? Agradeço demais a equipe que eu consegui formar, é uma equipe de alto nível, todos eles, né? Sei da responsabilidade enquanto governadora, não fugirei nunca desta responsabilidade, mas ao mesmo tempo quero manter as minhas características. Fátima, professora, entendeu? Com a minha simplicidade. Tá gostando de ser governadora? Tô sim. Quer ser de novo? Thaísa, peraí, eu não terminei meu primeiro mandato. Thaísa, governadora, mais uma vez, muito obrigado por sua atenção e por ter aceito o nosso convite de conversar aqui no Jornal da Noite. Tem que vir de novo, porque a gente queria fazer outras perguntas. Com certeza. Viu? Inclusive falar mais um pouco da vida também. Não é? Eu quis puxar esse assunto, a senhora não quis nem falar. Mas é porque tem muitas coisas para prestar conta. Eu tô lhe ajudando. Se quiser vir amanhã, a gente já... Não, tem muitas coisas para prestar conta, Juliana. Por exemplo, os 60 milhões que nós vamos investir para a construção de casas populares para o povo do Rio Grande do Norte. Coisa boa. Brevemente estaremos assinando o contrato com a Caixa Econômica Federal. A pessoa que é 60 milhões, são 1.300 unidades habitacionais, e o quanto nós vamos movimentar o setor da construção civil no Rio Grande do Norte, principalmente diante dessa depressão que está aí, desemprego, a economia estagnada, né? Ok. A gente falou aqui com a governadora Fátima Bezerra, que fez um balanço desses 6 meses de governo muito